Olá, alunos da Engenharia Elétrica, boa tarde. Como prometido, estou fazendo a nossa primeira gravação, então, sobre a estatística descritiva, falando então da análise estatística dos dados que constituem uma das últimas fases de um trabalho estatístico. Nós temos na análise estatística de dados a parte descritiva, também conhecido como análise exploratória dos dados, e temos a parte chamada de inferência estatística ou estatística inferencial. Bom, o que cada uma dessas estatísticas fazem? A descritiva, análise descritiva, trabalha com tabelas e gráficos, calcula estatística como média, desvio padrão, mediana, quantis, moda, valores extremos, frequências e outras coisas mais. A parte da inferência é a parte da estatística que constitui em fazer afirmações sobre alguma característica da população que temos interesse em estudar, baseando-se em resultados de uma amostra. Ou seja, temos uma amostra, calculamos a nossa estatística e, dependendo do resultado obtido, fazemos a afirmação futura, supondo que vale para toda afirmação, para toda a população, desculpa, tendo como base então os resultados obtidos na amostra. Portanto, nós temos que, nessa parte, aprender sobre os critérios de amostragem. Tem alguns critérios de como nós retiramos uma amostra. Também temos que estudar sobre a questão de estimação de parâmetros, aqui no caso, estimação por pontos, estimação por intervalo de confiança e, finalmente, realizar os testes de hipóteses. Tudo que está do lado esquerdo, na análise descritiva, só terá valor na prática se passarmos pela coluna da direita nos intervalos de confiança e os testes de hipóteses. Simplesmente calcular média, variância, desvio padrão, essas coisas não tem nenhuma validade se não passar pelo crivo da construção de intervalo de confiança para as estimativas dos parâmetros e também a realização dos testes de hipóteses. Muito bem. Na análise descritiva, então, dos dados, nós estudamos as chamadas medidas de tendência central ou também chamadas medidas de posição. Está aqui na coluna da esquerda. E também estudamos as chamadas medidas de dispersão ou medidas de variabilidades. Nas medidas de posição, nós estudaremos a média aritmética, que eu vou simplesmente chamar de média, a mediana, a moda e os quantis. Dentre as medidas de variabilidade ou de dispersão, vamos ver os valores mínimos e máximos, calcular a amplitude de variação, que na verdade já sabemos calcular, é aquele R lá, o range, amplitude total. Calcular a variância, vamos ver isso, o desvio padrão, o coeficiente de variação, a simetria e a curtose. Então, vamos ver todas essas coisas a partir de agora. Começando, então, pela medida de tendência central ou de posição. Vamos falar sobre a média, que é a principal delas. Como eu disse, não vou, daqui para frente, falar em média aritmética. Vou referir apenas como média, mas subentendendo que estamos tratando do cálculo da média aritmética. Então, para isso, vou apresentar aqui algumas notações importantes. Primeiro, o x maiúsculo representa a variável aleatória. N maiúsculo vai representar sempre o tamanho da população. Isso geralmente é assim. O N minúsculo representa o tamanho da amostra. O mi, a letra grega, representa a média da população, também chamada média populacional. E essa média é um parâmetro que geralmente é desconhecido. Por que geralmente é desconhecido? Porque muitas populações são enormes, são até infinitas, e, via de regra, trabalhamos com amostras e não com população. Para você conhecer a média da população, você tem que pegar toda a população e usar os critérios da média, que nós vamos ver já já, e encontrar esse valor. Como quase ninguém faz isso,
só utiliza amostras, então nós não conhecemos esse parâmetro. Via de regra, não conhecemos esse parâmetro. O x barra representa a média da amostra. Na verdade, esse x barra vai representar duas coisas para nós. Primeiramente, ele é uma estatística. O que é uma estatística? Quando eu digo que x barra é uma estatística, eu quero dizer que tudo aquilo que nós estudamos é estatística e que possui uma fórmula matemática, então é chamado de estatística. Então, nosso x barra é uma estatística, também chamada de estimador, porque ele possui uma fórmula matemática para calcular. Então, ele é um estimador. Esse estimador será utilizado para estimar a média da população que nós não conhecemos. Então, o estimador, sem que eu faça nada, ele é apenas uma fórmula, uma regra matemática, tá ok? Mas, se eu usar esse estimador e aplicá-lo a um conjunto de dados, ou seja, se eu pegar um conjunto de dados e usar a fórmula do estimador e calcular esse x barra, então eu vou obter um valor, um único valor, que é chamado de média amostral, ou seja, média da amostra. Esse valor único que eu vou obter, que eu chamo de média amostral, é a tal estimativa, que é um valor calculado com base na amostra. Estimativo de quem? Estimativo do MI, da média da população, que nós geralmente não conhecemos. Então fica um pouco confuso, sei, vi de regra no começo, os alunos estranham bastante, o x barra representa duas coisas sim. Alguns usam o x maiúsculo, x barra maiúsculo, para representar o estimador e depois usam o minúsculo para representar o valor numérico da média, ou seja, a estimativa. Eu uso o mesmo x maiúsculo e penso que não vamos confundir, não. Então, recapitulando, o x maiúsculo, ou x, ele vai representar aqui para nós as duas coisas. Em primeiro momento, se eu apenas olhar para ele com uma fórmula matemática, ele é o estimador. Mas quando eu pego esse estimador e utilizo num conjunto de dados, eu obtenho então a média amostral, ou seja, a média da amostra, e esse valor numérico é único, tá? E é chamado de a estimativa da média populacional que nós conhecemos. Então, primeira coisa nós temos que entender aqui, a média é valor único, não tem duas médias, é um só. A média, pensando nela, ela é, digamos, filosoficamente falando, um valor que representa todo o conjunto de dados. Obviamente que nem todos os elementos do conjunto de dados serão iguais à média, a não ser que todos os valores da amostra sejam iguais. Mas, se você tiver uma amostra assim, onde todos os valores são iguais, você pode jogar fora, isso não presta para nada, não vai acrescentar nada em sua pesquisa. Porque você vai calcular a média de uma variável onde todos os valores são iguais? Não precisa. Nesse caso, basta tomar um único valor. Então, via de regra, os valores de nossa amostra serão diferentes. E, portanto, a média será, via de regra, um valor diferente de todos, ou de quase todos os elementos da amostra. Uns valores serão menores, outros serão maiores, e alguns, ou quem sabe um apenas, será igual ao valor obtido. Então, essa é a ideia da média. Encontrar um valor único que represente todo mundo no conjunto. Claro que, por não ser igual a todo mundo, vai haver discrepância, ou seja, vai haver uma diferença entre a média e os valores da amostra. Essa discrepância ou essa diferença é o que nós chamamos de desvios em relação à média, que veremos mais à frente. Então vamos primeiramente iniciar o cálculo da média falando de valores individuais. O que é isso, valores individuais? É quando os valores que nós temos em nossa mão, eles não estão agrupados em tabelas de frequência simples, nem em tabela de frequência por intervalo de classe, tá bom? É isso que eu chamo de valores individuais. Então nós temos aqui a regra geral que todo mundo já sabe, vocês sabem muito bem, vocês fazem prova, no final vocês, para passar, tem uma média das notas que vocês conseguem tirar, e essa média, para passar sem fazer prova final, tem que ser maior ou igual que 8. Então aqui está
a fórmula sem usar os valores aqui, olha. Então aqui nesse ponto é o estimador. Olha aqui a fórmula matemática, ó, x barra é igual à soma de todos os valores dividido por n. Isso aqui é uma fórmula. Portanto, é um estimador. Tá bom? Ou, como alguns dizem, é uma estatística. Agora, se eu tomar um conjunto de dados, como esse exemplo que nós já trabalhamos, já inclusive, falamos sobre ele nas aulas que eu não gravei, e com esses valores aqui, eu aplico essa regra, ou essa fórmula, e obtenho um valor numérico, que no caso aqui é 8,43, então esse valor numérico de 8,43 é a estimativa. Estimativa de quem? Estimativa da população, do nível de endorfina no plasma dos corredores, a gente não conhece. A população é enorme. Foi pego aqui uma amostra tamanho 11. Então, eu não conheço esse nível médio de endorfina da população, não sei o valor de Mi, mas a estimativa para o valor de Mi, que no caso é o 8,43. Então, aqui repetindo,